Nós tivemos aí, terminamos na semana passada uma série de mensagens falando fundamentos, da fé reformada. Hoje nós vamos dar continuidade à série que nós estávamos vendo a respeito dos salmos de peregrinação. E nós hoje veremos o salmo de número 132. Salmo de número 132. O Senhor possa nos abençoar nessa noite, dando iluminação ao nosso coração. Salmo de número 132, são 18 versículos, e por isso eu vou pedir que a igreja me ajude nessa leitura. Vamos fazer uma leitura alternada. Diz assim, palavra do Senhor. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Vista-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento de tua carne farei subir para o teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu por sua morada. Ele é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Pedirei salvação dos seus sacerdotes, ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Amém. Até aqui nos falou a palavra do Senhor. Meus irmãos, imagine a seguinte situação. Você está fazendo uma viagem. Uma longa viagem. E nesta viagem, você passa por coisas boas e momentos ruins. Em uma viagem, quando ela é muito longa, de repente, para qual localidade você vai? Você pode enfrentar alguns obstáculos durante essa viagem. Tem o calor do sol, se viajar, dependendo do local, viajar à noite, pode chover, pode fazer frio. São variados os obstáculos que nós encontramos no caminho. Mas nesta viagem que você está fazendo, você está indo por um motivo muito especial. Você vai encontrar uma pessoa que lhe é muito querida, uma pessoa que lhe é muito amada. E aí o seu coração, cada quilômetro que você se aproxima do seu local de chegada, começa a aumentar a ansiedade.
eu estou chegando, eu estou me aproximando. No seu coração tem aquela mistura, uma alegria, uma saudade, muito tempo que eu não vejo essa pessoa, há aquela ansiedade. E aí você começa a pensar, nossa, quando eu chegar lá, eu vou dar um abraço tão apertado naquela pessoa, eu vou abraçar como eu nunca abracei antes, porque essa pessoa é muito amada por você. E aí você continua pensando, nossa, eu nem lembro como que é a gargalhada, como que é a risada dessa pessoa. E aí você fica imaginando, eu vou visitar tal lugar com essa pessoa, a gente vai passar momentos juntos, e vai ser algo assim muito especial, vou matar toda a minha saudade. Meus irmãos, essa pequena ilustração que eu dei para você imaginar, é exatamente essa imagem que nos ajuda a entender o sentimento do povo de Deus quando eles saíam da sua casa e iam até o templo para adorar ao Senhor. Lá em Jerusalém, eles tinham que fazer uma longa viagem, mas com um propósito muito específico e especial. Eles iam adorar a pessoa mais importante, mais amada por eles. Era o Senhor, o único Deus verdadeiro. E para eles, essa viagem que eles faziam era verdadeiras jornadas de fé. Eles passavam também por muitos desafios. E eles iam até o fim para buscar a presença de Deus. E meus irmãos, assim como nós estaríamos aí dispostos para enfrentar uma grande viagem, fazer uma grande viagem para encontrar uma pessoa amada, matar a saudade talvez de um pai, de uma mãe, os israelitas, eles tinham um coração voltado para este encontro com o Senhor no templo de Deus, para adorar ao Senhor. Deus fez uma aliança com esse povo, chamou aquele povo, escolheu aquele povo, e aquele povo se sentia então, de fato, não, eu sou escolhido por Deus, eu sou amado por Ele, e agora eu vou adorar Ele. Ele tem cuidado de nós, nós vamos adorá-lo. Era esse o sentimento, nós vamos encontrar aquele que nós amamos. E meus irmãos, da mesma forma, nos dias de hoje, nós que não fazemos parte do povo de Israel, lá de Jerusalém, mas fazemos parte do novo Israel, do Israel de Deus, o povo espiritual, a igreja do Senhor, nós também somos chamados para buscar ao Senhor. Nós somos chamados para buscar a Deus. E a palavra de Deus fala que nós devemos nutrir em nosso coração esse desejo ardente pela presença de Deus. Nós devemos fazer isso colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida. E é por esse motivo que eu trouxe um título para a mensagem de hoje: quando priorizamos a presença de Deus, podemos confiar em sua fidelidade para cumprir as suas promessas. É disso que este salmo está falando. Está dizendo, ele vai falar a respeito de Davi e como Davi ele priorizava e se esforçava, ele tinha todo o esforço para buscar a presença de Deus, e depois mostra como esse Deus maravilhoso, fiel, que foi buscado com todo o coração, cumpriu cada uma de suas promessas. Então, são duas lições praticamente que nós encontramos nesse salmo. A primeira é, para a nossa vida, priorize Deus na sua vida. Esta é a primeira lição que eu queria falar sobre vocês. O salmo, ele começa, você está aí com a sua Bíblia aberta, ele começa com um pedido. Ele está em uma oração, está em um cântico, o salmo é um cântico. E ele está aqui fazendo um pedido ao Senhor. Ele diz, Senhor, lembra-te de Davi e das aflições que ele passou. Não sei que quantos conhecem Davi, ou já ouviu falar de Davi. Davi foi o grande rei de Israel. E se você ler a história dele, ele passou por muitas aflições, muitas provações na sua vida. Ele foi desprezado pela sua família. Ele também viveu como fugitivo.
Davi passou por lutas, teve aí também sua casa, seus amigos foram tirados dele, até mesmo o seu trono foi tirado dele. Ele enfrentou várias críticas, teve momentos da sua vida que ele achou que estava avançando, mas na verdade ele estava retrocedendo. E não somente isso, ele também sofreu por causa de erros que ele mesmo cometeu, e esse erro é o muito conhecido pecado de Davi, né? O assassinato e o adultério. Mas até mesmo a família de Davi o abandonou. Depois que ele já se tornara rei, diz a palavra do Senhor que alguns de seus filhos se voltaram contra ele. Então a família teve muitos conflitos. Diz a palavra do Senhor que até a esposa de Davi o desprezou. Quando ele, no momento, foi buscar a arca do Senhor, ele chega todo feliz e alegre. A arca do Senhor, o símbolo da presença de Deus, está aqui na cidade de Davi, está próximo do meu castelo, nós o podemos encontrar com o Senhor constantemente. E a mulher dele o despreza por causa de toda a sua alegria. E é por isso que o salmista aqui, que nós não sabemos quem foi o autor, alguns dizem que foi Davi, outros dizem que foi Salomão, o filho de Davi, mas ele está dizendo que ele está fazendo uma oração: Senhor, lembra disso tudo, leva isso em conta, lembra também do voto que Davi fez ao Senhor, dos juramentos dele, como diz no versículo 2, lembra de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. E quais foram esses votos que Davi fez ao Senhor? O texto nos mostra, versículo 3 ao 5, nos mostra quais são esses votos. Ele diz, não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Em outras palavras aqui, Davi ele falou assim: eu não vou descansar enquanto não encontrar um lugar para a arca de Deus, a arca da aliança, conforme eu disse, que era o símbolo da presença de Deus. Ele falou: eu não vou dar descanso aos meus olhos. Claro que ele dormiu, tá, meus irmãos? É que ele está usando uma figura de linguagem para expressar a sua dedicação à presença de Deus. Como ele se dedicava, como ele iria se esforçar para buscar a presença de Deus. E era a presença de Deus não somente para a sua vida. Ele queria trazer a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, para a cidade de Davi, para que todo o povo pudesse então desfrutar dessa presença. E toda essa dedicação que Davi ele teve em buscar a presença de Deus, nos ensina uma grande lição para a nossa vida nessa noite. Nós devemos ter o nosso coração, devemos ter em nosso coração o mesmo impulso para buscar a presença de Deus em nossa vida. Se eu perguntasse para você, você tem se esforçado para buscar a presença de Deus? Você tem feito aí muitas coisas que vão muitas das vezes além daquilo que você às vezes se comprometeu com Deus para buscar a presença de Deus em sua vida? Como você tem lidado com isso? E claro, né? Eu não posso simplesmente falar, pastor, não, eu tenho falhado em buscar a presença. E eu sei disso. Nós falhamos em buscar, em nos empenhar, em buscar a presença de Deus em nossa vida. E a pergunta é, como que eu posso consertar isso? Porque se Deus está falando na sua palavra que eu preciso buscá-lo, e eu preciso buscá-lo com prioridade na minha vida, como que eu faço isso? Como eu posso, no meio de tudo que eu tenho para fazer durante minha semana, durante o meu dia, como eu posso abrir mais espaço para Deus em minha vida? É isso que nós devemos pensar. E como nós estamos falando de um Deus, e quando nós falamos de Deus, nós não falamos de uma fumaça, de um objeto, de uma coisa, né? Não.
olha aqui, é uma coisa, isso é o meu... Não, nós não estamos falando disso, de um ídolo que nós podemos transportar de um lado para o outro. Nós estamos falando de uma pessoa. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós buscamos a Deus, nós nos relacionamos com uma pessoa. Davi estava buscando a presença dessa pessoa de Deus. E como uma pessoa, nós temos pensamentos, sentimentos, vontades, e Deus também tem essas características de pessoas. E aí, pense um momento, como nós cultivamos uma amizade com pessoas? Como nós podemos cultivar uma amizade, não qualquer amizade, mas uma amizade verdadeira? Como nós podemos ter um amigo na nossa vida, alguém que nós podemos confiar? Estou falando de pessoas mesmo. Como que nós fazemos isso? Primeira coisa, nós sabemos que um amigo de verdade, uma amiga de verdade, não é fácil de encontrar. Segunda coisa, demanda esforço da nossa parte e da parte também do nosso amigo. E nesta amizade, quando nós encontramos uma pessoa que possivelmente será uma pessoa assim que será o nosso amigo, a nossa amiga, o que nós devemos fazer? São 3 coisas essenciais que toda amizade verdadeira precisa ter e nutrir. Primeira coisa, tempo. Uma amizade verdadeira precisa de tempo. Segunda coisa, dedicação. E a terceira, esforço. Para uma amizade se manter, para ser verdadeira, nós precisamos dessas 3 coisas: tempo, dedicação e esforço. Pense, se você quer que uma pessoa confie em você, mas você não passa tempo com ela, a pessoa não vai confiar em você. Se você quer que a pessoa seja seu amigo, que você precisa o quê? Se manter presente na vida daquela pessoa. Você precisa ter encontro com ela. E não somente nos momentos bons, né? Meu amigo me convidou para uma festa, aí eu vou lá. É uma festa de aniversário, é algo muito bom. Mas também nos momentos difíceis. É assim que acontece a amizade, a relação entre as pessoas. E se nós temos um amigo, imagine que você tem um amigo muito especial, mas ao longo do tempo você vai se afastando dessa pessoa. Você já não manda mais mensagem, não dá atenção, você não investe mais em conversas, em encontros, não passa momentos de lazeres com essa pessoa, vocês não passam mais momentos juntos. O que vai acontecer se você não usar mais aquelas 3 coisas que eu disse: tempo, dedicação e esforço? O que vai acontecer com essa amizade? Ela vai esfriar. Ela vai esfriar. Esse teu amigo talvez não vai olhar você da mesma maneira. Vai falar: será que essa pessoa é minha verdadeira amiga? Porque parece que ela não se importa mais comigo. Parece que ela não quer mais a minha presença do seu lado. Não, ele deve estar muito ocupado, porque meu amigo não me liga mais. Era isso que talvez aconteceria quando na amizade os amigos não se dedicam usando aquelas 3 coisas essenciais: tempo, dedicação e esforço. Se isso não acontecer, a amizade vai se esfriando e não se desenvolve. Mas quando nós usamos essas 3 coisas, contamos uma pessoa, chamamos essa pessoa para ir na nossa casa, nos encontramos com essa pessoa, gastamos tempo, né? Essa amizade ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai se fortalecendo. Você vai ter uma pessoa com quem você pode compartilhar, porque nós precisamos dessa pessoa com quem nós podemos abrir o nosso coração e contar as nossas lutas, contar as nossas dificuldades. É você chegar e falar: rapaz, eu estou mal hoje, queria alguém para me ouvir. E você tem uma pessoa ali que você pode confiar. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Todos nós precisamos ter verdadeiros amigos e amigas na nossa vida. E tudo isso que eu disse
foi para fazer você pensar de que é assim também que funciona com Deus. Deus é uma pessoa. E para que nós cultivarmos, então, um relacionamento com Ele, nós não podemos encontrá-lo de vez em quando. Nós não podemos, buscá-lo somente nos momentos de dificuldade. Não podemos buscar ao Senhor somente aos domingos. Não podemos deixar de dedicar a Ele aquelas 3 coisas essenciais no nosso relacionamento com Deus: tempo, dedicação, esforço. A nossa amizade, vamos dizer, a amizade, nosso relacionamento com Deus, ela precisa ser alimentada diariamente. Nós precisamos alimentar isso constantemente, diariamente. E, meus irmãos, isso vai levar e requerer de você tempo na sua rotina diária. Você vai precisar se dedicar, você vai precisar se esforçar. E mais, diante de tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, alguns aqui estudam, têm as suas tarefas na escola, na faculdade, outros têm as suas tarefas no trabalho, tem família, tem muitas coisas para dar conta. Aí, diante toda essa loucura da nossa vida, nas nossas atividades, como tirar tempo para Deus? Esse é o nosso grande desafio. Tirar tempo para Deus em meio às nossas rotinas. Como nós podemos fazer isso? Dou algumas dicas, alguns conselhos. Invista em pequenos momentos de oração. Antigamente falava que pessoas oravam durante horas. Isso era verdade e é verdadeiro. Há ainda pessoas que fazem isso. Mas nós não somos aquelas pessoas fora da curva. Então, como que eu posso, então, dedicar tempo ao Senhor? Faça isso durante o decorrer do seu dia. Separe momentos de oração. Um momento aqui na parte da tarde, pela manhã, pela noite. Chegando no final do dia, pare um momento, 10 minutos, 5, e pense um pouco, fala, o que Deus me abençoou? De que maneira Deus me abençoou hoje? Quais foram as bênçãos que Ele derramou sobre a nossa vida? Leia a Bíblia. Deus fala, meus irmãos. Deus fala até hoje. Deus, Ele fala e Ele quer se relacionar conosco. E Ele mesmo diz que é para a gente buscá-lo. A palavra de Deus em Isaías diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Devemos buscar ao Senhor, Ele vai falar conosco. E Ele vai falar por meio da sua palavra. E é por isso que nós precisamos nos dedicar em aprender, precisamos dedicar em buscar cada vez mais ouvir a palavra do Senhor. Você precisa disso. Todos nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Então se dedique todos os dias, se esforce para ouvir um pouco da palavra do Senhor, para ler. Cada vez que você faz isso, você está desenvolvendo o seu relacionamento com Deus. Você deve fazer isso. Se esforce para buscar a Deus durante a sua semana. Não faça somente isso aos domingos. Não pegue a Bíblia somente ao domingo. Não tenha esse costume. Elimine isso da sua vida. Busque a Deus com prioridade na sua vida individual. Mas, meus irmãos, Deus, Ele não deve ser somente buscado de forma individualmente. Ele também é buscado de forma coletivamente. É isso que nós vemos no versículo 6 e 7. Olhe para o texto. O salmista ele destaca o desejo do povo agora, porque até então era do salmista. Ele estava falando de Davi, de como Davi queria trazer a arca da aliança, a presença de Deus até Jerusalém. Agora ele fala que o povo também queria. Eles queriam buscar a Deus, eles faziam isso junto. Versículo 6, Ele fala assim,
ouvimos quem? Nós ouvimos dizer que a arca se achava em Efratá, e nós a encontramos no campo de Jaar. Entremos nós na sua morada. Aqui ele está falando já, o local já está estabelecido, a arca já veio para a cidade, eles já estão sendo convidados para adorar ao Senhor, já é um culto. E ele diz: entremos nós na sua morada, adoremos nós ante o estrado de seus pés. Aqui é de forma coletiva. E nos versículos 8 e 10, eles expressam então essa alegria. Agora eles estão no tabernáculo, na casa do Senhor. E aí eles falam, essa alegria de buscar a presença de Deus e como Deus abençoava o templo, os sacerdotes e a todos os fiéis. Versículo 8: levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso. Eles estão lá, eles estão chamando Deus, Deus, venha, levante-se, venha ao lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza, vistam-se de justiça os teus sacerdotes, exultem os teus fiéis, por amor de Davi teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. Meus irmãos, esse salmo nos lembra da importância de buscar a Deus de forma individual na nossa vida, durante a nossa devocional, durante a nossa semana, mas fala também em conjunto. Aqui o ambiente aqui já é de casa de Deus, já é de igreja, de pessoas juntas ali naquele mesmo local. Esse salmo nos mostra exatamente isso. E a pergunta que eu falo, que você tem que, esse salmo nos ensina que nós devemos fazer, ele fala, você deve investir na sua igreja. Você deve investir para buscar a Deus de forma individual, tanto quanto você se dedica para buscar de forma individual. É isso que ele está mostrando. E eu falo aqui, e repito, eu sempre tenho incentivado os irmãos, a igreja, a participarem de todos os eventos que a igreja tem realizado. Eu sempre falo, faça o possível para você não faltar no culto ao domingo. Faça o possível. É um momento especial para a sua vida, é um momento que nós buscamos a Deus juntos. Lembre-se da escola bíblica dominical. Meus irmãos, a palavra fala que nós crescemos quando aprendemos mais da palavra de Deus. Precisamos voltar a estudar a palavra de Deus, a buscar. Nós estamos nesse momento de pregação, vocês estão só me ouvindo. Tenho certeza que se alguém tem alguma dúvida, e eu sei que tem dúvida a respeito do texto, a respeito daquilo que eu estou falando, mas ninguém se atreve a falar assim, pastor, eu estou com dúvida, eu não entendi isso. Porque nós estamos num momento de culto, mas na escola bíblica dominical não é assim. Na escola bíblica dominical, nós podemos aqui pela manhã compartilhar experiências, nós podemos tirar as nossas dúvidas, é nesse momento que nós aprendemos e progredimos, e nós não podemos achar que nós não precisamos disso. Nós não podemos achar que nós alcançamos um nível tão elevado que eu não preciso mais estudar a palavra de Deus. E eu também não posso achar que eu não sei nada, que eu falar, eu não vou aprender nada. Todos nós precisamos aprender a palavra junto. Então participe dos cultos nos lares, isso é fortalecimento. Daqui a pouco o culto vai acabar, nós temos ali um momento de confraternização, vamos conversar, tocar algumas conversas, mas não vai aprofundar a amizade. Não vamos ter isso. Então, os cultos durante a semana, nos lares, é para exatamente ser informal. Lá o pastor não vai estar de terno, não vai estar uma roupa muito formal, não vai ter um púlpito desse. É um momento, é um ambiente familiar, para nós podermos ter esse momento de conversarmos uns com os outros, E nós temos essa oportunidade, graças a Deus. E aí eu falo com vocês, para que vocês pensem em uma fogueira. E essa fogueira tem carvão. O que acontece quando você tira um carvão do meio da fogueira? Ele vai esfriando e ele vai se apagando. E meus irmãos, é assim também na nossa vida. Quando nós estamos reunidos,
apenas pela sua presença no culto, já encoraja outra pessoa. Agora imagine se você fizer isso constantemente. Imagine se você buscar, se esforçar. Não, eu vou buscar a Deus, mas eu também vou buscar junto com os meus irmãos, junto com a igreja. Eu vou me esforçar para estar sempre junto na escola dominical. Eu vou me esforçar para estar nos cultos, nos encontros das mulheres. O quanto isso vai ser bom para você. O carvão ele se esfria quando sai da fogueira. Da mesma maneira, um cristão, ele vai se esfriando. Ele vai se esfriando. Quando nós estamos reunidos, meus irmãos, vamos dizer assim, o fogo pega. A fogueira do amor ao Senhor vai se acendendo. E às vezes a gente está um pouco triste, mas o irmão está ali, a gente começa a se empolgar, a querer mais, a buscar a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus faça dessa igreja uma igreja que entenda isso, que entenda que precisa se reunir, que precisa estar junto, que precisa um incentivar e motivar o outro. Não somente o pastor. Todos nós somos responsáveis. Nós somos a igreja. Meus irmãos, quando priorizamos a presença de Deus na nossa vida, buscando de forma individual, buscando coletivamente, esse texto nos fala que nós podemos confiar na fidelidade de Deus para cumprir as suas promessas. Essa é a segunda lição deste Salmo. Versículo 11 nos mostra essa verdade. Nós vimos que no versículo 1 até o versículo 10, nós vimos que Davi ele faz o seu voto ao Senhor. Ele quer ali mostrar e falar assim, eu estou fazendo meus juramentos, eu vou buscar a presença de Deus. Agora no versículo 11 até o 18, nós vemos que agora é Deus que afirma as promessas dele na vida, então, de Davi, na vida da sua descendência. Olha o versículo 11 e 12. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento de sua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Deus aqui está prometendo para Davi que os descendentes dele também estariam no trono, mas tinha uma condição. O versículo 12 fala, se os teus filhos guardarem a minha aliança. O que é guardar a aliança? Era obedecer os 10 mandamentos. Tinha que guardar todos os termos da aliança. E aí, meus irmãos, quando nós olhamos para a história, nós vimos que Davi, ele não guardou perfeitamente a aliança. Salomão foi até um grande rei, mas no final da sua vida, que se casou com muitas mulheres, também se corrompeu. E o filho dele começou aí, foi nesse período que dividiu o reino. Então, vai ver que sucessivamente, vários e vários reis vão se corrompendo, não são obedientes de forma completa ao Senhor. Mas o que nós vemos da parte de Deus? Que Deus, apesar disso, cumpriu a parte dele. Deus foi fiel às suas promessas. E meus irmãos, por Deus ser fiel, foi fiel a Davi, cumpriu as suas promessas, isso é motivo para nós confiarmos em Deus. Aqui nos mostra que Deus ele é fiel em cumprir as suas promessas. Então, nos momentos que você passar de dificuldade, você pode confiar que Deus ele não vai falhar. Mesmo que você falhe, Deus ele não irá falhar. Voltando aqui ao Salmo, versículo 13, versículo 16, nós vemos o salmista afirmando que Deus escolhera Israel para ser o seu povo e Sião, que era a cidade, para habitar o seu nome. Versículo 13. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, que habitarei, pois o preferi. No versículo 15 e 16, Deus ele promete agora as bênçãos sobre este povo. A bênção sobre os pobres, a bênção sobre os sacerdotes. Ele diz, abençoarei com abundância o seu mantimento, de pão fartarei os seus pobres, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Então o Salmo termina. O Salmo termina mostrando que Deus,
agora ele estava renovando todas as garantias que ele tinha dado a Davi. Versículo 17: ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. O Salmo termina então com essa promessa. Deus ele vai abençoar a linhagem de Davi. E diz mais, aqui tem uma profecia. Uma profecia que Deus prepararia uma lâmpada para Davi. Ele estava falando aqui de forma, ele está falando, alguém vai brilhar, a lâmpada serve para brilhar. E essa lâmpada é o Senhor Jesus Cristo. Essa profecia que Deus deu ali a Davi, ela se cumpre de forma perfeita na chegada do Messias, que é chamado de descendente de Davi. Jesus é chamado de filho de Davi, aquele que é seu descendente. E de fato, Jesus era descendente de Davi. E fala que essa lâmpada iria brilhar para sempre, ou seja, Jesus Cristo, o novo rei, iria reinar eternamente. Meus irmãos, Cristo, ele é o cumprimento perfeito desta promessa que Deus fez a Davi. Deus, então nós vemos que Deus ele é um Deus fiel. Ele promete e ele cumpre a sua promessa. O reino de Davi, a descendência de Davi estará no trono para sempre. E de fato, meus irmãos, Jesus é este rei eterno, esse rei que reina com justiça, com fidelidade, e ele reinará por toda a eternidade. Davi, Salomão, os outros reis, foram bons reis, mas falharam em cumprir todas as ordens de Deus, falharam em cumprir, em ser bons reis para o povo. Mas Jesus, meus irmãos, Jesus é um rei que nunca falhará. Ele é um rei que permanecerá para sempre. Eu falo, e pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Meus irmãos, isso nos dá esperança. Nós podemos ter esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Em um tempo que as pessoas estão descrentes da política, estão descrentes da igreja, estão descrentes do esporte, estão descrentes do futuro. As pessoas não sabem muito bem para onde vão, para onde irão, em quem confiar. Essas palavras nos trazem esperança. Tem alguém que você pode confiar. Tem alguém que você pode, de fato, esperar alguma coisa e ele vai cumprir aquilo que ele disse. Cristo Jesus, meus irmãos. É nela que deve estar a sua verdadeira segurança, a sua verdadeira razão para viver é Cristo. Os homens você pode se decepcionar com eles, mas Cristo nunca te decepcionará. Jesus, meus irmãos, ele nunca vai em nenhum momento de decepcionar. Todos aqueles que fizeram uma aliança com ele, assumiram um compromisso com Jesus. Você pode perguntar para pessoas que já fizeram esse compromisso já tem anos. Pergunte para ela, você se arrepende de seguir a Jesus, de ter feito esse voto, assumir esse compromisso? Eu quero servir a Jesus. Você vai ver que todas as pessoas, nenhuma delas se arrependeram. Nenhuma delas. E o que eu quero dizer com isso? Se você hoje quer fazer esse compromisso com o Senhor, se você hoje quer fazer esse compromisso, Senhor, eu quero te seguir. Eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar, eu quero ser diferente, eu quero viver de forma diferente, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Pode ter certeza que você não irá se arrepender. Não irá. Claro que a caminhada não vai ser muito
sempre de rosas. As bênçãos têm ou virão. Passaremos também por dias difíceis, mas a recompensa é certa. O nosso Deus, Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. E qual a garantia que nós temos que Deus cumprirá? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a garantia. Nós temos certeza que Deus irá cumprir todas as suas promessas na vida do seu povo, porque Ele cumpriu, Ele entregou Jesus Cristo. Jesus Cristo veio por nós e agora Ele está ao lado de Deus, intercedendo por nós. Por isso, e concluindo essa mensagem, priorize a presença de Deus em sua vida. Confie que Deus, Ele é fiel para cumprir cada promessa. Sabe aquela promessa? Será que eu estou só? Será que Deus me abandonou? Será que Ele vai olhar por mim? Ele é fiel para cumprir. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele mesmo enviou o Espírito Santo para ser o nosso consolador, o nosso encorajador. Então, ao buscar a Deus com todo o seu coração, você vai descobrir que Ele é fiel para transformar a sua vida, para guiar a sua vida, para fazer você uma nova criatura. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar a Deus nesse momento com um cântico. Em resposta a essa mensagem, vamos cantar que o Senhor Ele é bom. Vamos cantar da bondade dEle. Ele é um Deus fiel e nós somos gratos a Ele por tudo.